Então, pessoal, a pedidos, eu vou resolver aqui as questões do Enem, que foi passado para vocês, tá? Então, na primeira questão, diz o seguinte: antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, então hoje em dia, né, é feito exame de DNA para verificar a paternidade, né? Não existe, não é feito mais tipo sanguíneo, testagem sanguínea, porque o DNA ele é mais confiável, tá? O sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Então, quer dizer, fenotípica, porque a gente vai analisar o sangue, né? A gente faz a tipagem sanguínea, o tipo de sangue é um fenótipo. A gente não sabe o genótipo. Concorda? A gente vai saber o fenótipo dele, se é sangue A, B, mas para saber o genótipo só analisando geneticamente para saber se ele é homozigoto, heterozigoto, essas coisas, né? Considere que uma mulher teve um filho, tá? Tem um erro de digitação ali, é filho, cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era tipo sanguíneo AB. Ela era quem? A mulher, considere uma mulher. Então, quer dizer, a mãe, então a gente sempre tem que colocar as informações, né, para seguir o raciocínio, ó. A mãe revelou que ela era tipo sanguíneo AB. Então, a mãe é tipo sanguíneo AB, gente. Então, quais as possibilidades? Qual é o genótipo dela? A gente já sabe, né? Até essa tabelinha aqui embaixo, no outro exercício, ele diz, ó, o genótipo AB, ele só tem uma possibilidade de ser. Qual é o genótipo que vai ser da mãe? Então, por isso que isso tem que saber, porque na hora da prova não tem como, né? A gente tem que saber isso aqui, ó, o genótipo. A única possibilidade dela, então o sangue dela a gente representa pelo I, A, I, B. É a única possibilidade de genótipo para quem tem o sangue AB, tá? E o filho, ó, o tipo sanguíneo B. Então vamos lá. O que o exercício quer saber é do pai, mas aqui, ó, vamos pôr o do filho que ele já deu a informação. O filho é tipo sanguíneo B, gente. O filho é tipo sanguíneo B. Quais as possibilidades? Já vamos colocar aqui para quem tem sangue B. Olha só. Vai ser I, B, Izinho ou IB, IB. Esses dois genótipos, ele corresponde a quem tem sangue B. Então, o filho pode ser esses dois tipos. Ok. O genótipo do homem pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho Então, vejam bem, olha a interpretação do exercício que vocês têm que saber também. O genótipo do homem pelo sistema ABO que exclui a possibilidade de paternidade. Então, ele quer saber quais desses aqui, ó, desses genótipos, com certeza não é o genótipo do pai dessa criança, ó, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho. Então, vai ter aqui opções em que é possível esse genótipo ser do pai, né, do sangue, o tipo de sangue do pai dessa criança, mas ele quer saber qual que não é de jeito nenhum, exclui. Então eu vou saber qual que com certeza não é o pai dessa criança, ok? Então, ó, ele quer saber o pai. Agora é que a gente tem que ver, porque é o seguinte, se o filho ele pode ser essas duas possibilidades, né? Olha só, a mãe é IAB, tá bom? E o filho é B.
O filho pode ter herdado esse B aqui da mãe, como um desses aqui também da mãe. O A não, né? O A não passou aqui, porque ele é só tipo B. Então, ele pode ser isso e isso. O pai, olha só, agora, o pai, ele pode ser, pelo genótipo do filho, ele pode ser tipo sanguíneo B, por quê? O pai pode ser IB, Izinho, o que vocês acham? IB, Izinho? Pode, por quê? Esse I aqui pode ter passado aqui, tá? Esse Izinho dele, e esse B ter pego da mãe, tá? Então, é sempre assim que a gente tem que analisar, ó. Se o filho pode ser esse aqui, ele pode ter pego o Izinho vindo do pai e o IB vindo da mãe. Então, quer dizer, isso aqui é uma possibilidade de ser os tipos sanguíneos do pai desse filho, dessa criança. Qual outra possibilidade? Será que o pai pode ser genótipo IB? Vamos ver. Ele pode ter passado esse alelo aqui para o filho? Pode. E esse outro alelo aqui ter vindo da mãe? Pode. Então, olha só, esse aqui também pode ser uma possibilidade de sangue do pai dessa criança. Agora, será que também ele pode ser IA, do tipo A, Izinho? Olha só. Eu acho que pode. Por quê? Esse Izinho, esse alelo aqui, não pode ter vindo aqui para o filho? E esse B ter vindo da mãe, porque a gente tem certeza que a mãe é esse aqui. Então, foi um alelo B e o Izinho ele herdou do pai. Então, não tem problema o pai ser tipo sanguíneo A, heterozigoto. Esse aqui é heterozigoto. E esse Izinho ele passou para o filho. Então, esse aqui também pode ser pai. Que mais? Será que pode ser tipo O? O O, a gente sabe que é Izinho. Totalmente heterozigoto. Esse aqui é tipo sanguíneo O. Aqui, ó, desse alelo pode ter passado para o filho. E o B, ele ter dado da mãe. Então, isso aqui também pode ser pai da criança. Então, veja que vocês têm que analisar todas as situações. Agora, será que o pai, ele pode ser esse genótipo aqui, ó, IA, totalmente A homozigoto? Esse aqui, com certeza, esse ou esse tem que passar para o filho. O filho tem um desses alelos aqui? O filho tem alelo IA ou IA? Tem? Não tem. Não tem como ter essa possibilidade. Então, esse tipo sanguíneo aqui não tem como ser pai da criança. Não tem como ser. Então, olha só, vamos ver nas opções. A primeira já diz, ó, na letra A, IA. Esse genótipo não pode ser pai da criança. Não pode. IA, Izinho. Ó, o IA, Izinho nós analisamos. Sim, pode ser pai da criança. IB. Pode também. IB, Izinho. Pode também ser pai da criança. E o Izinho, que é o tipo O, também pode. Porque a gente sempre tem que analisar qual alelo que veio do pai e qual alelo que pode herdar da mãe. Sempre analisando as possibilidades. Então, olha que essa questão tem que ter conhecimento dos tipos de alelos para os tipos sanguíneos, né? Mas é fácil, a gente sabendo quais as possibilidades, que já tem nessa tabela aqui, ó. O tipo sanguíneo A, ele pode ser IA ou IAzinho, que é homozigoto ou heterozigoto, porque é dominante. B,
IB, IB ou IBzinho, AB, IA, IB e o O, Izinho, Izinho. Sabendo isso aqui, a gente consegue resolver os exercícios desse tipo aqui. Então, nessa questão 1 é a letra A. Vamos para a questão 2. O quadro a seguir refere-se aos grupos sanguíneos humanos e seus respectivos genótipos. E o esquema seguinte representa as possibilidades de doação entre os diferentes grupos. Então, olha só. Vamos às informações. Um casal tem 3 filhos. Então, tem aqui, né? Tem o pai, tem a mãe. E olha só, eu sempre gosto de fazer assim, ó. Vou tentar representar aqui para vocês. Eu tô segurando o celular também. 3 filhos, então eu vou fazer aqui, ó. 3 opções. Tem 3 filhos. Sendo um filho do grupo A. Então vamos pôr aqui, ó. Se um filho é do grupo A, a gente já pode pôr as opções de tipo de genótipo que ele pode ter. Ele pode ser IA, que ele é totalmente homozigoto ou heterozigoto. Esses 2 tipos aqui, o filho pode ser, tá? Então esse aqui é um filho. O segundo filho, né? Outro do grupo B. Então, outro filho do grupo B. Se é do grupo B, ele pode ser também assim, ó. IA, IB, desculpa. E IB, Izinho. E ainda fala o terceiro do grupo O. O terceiro filho é do grupo O. O grupo O só pode ser Izinho, Izinho. Pronto. Temos as possibilidades aqui, ó, dos 3 filhos. Considerando-se somente o sistema ABO para fins de transfusão sanguínea, a probabilidade do casal dar à luz a uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos é de, olha só, aqui ele está falando de probabilidade de ter uma menina. Então, quando você, né, vai ter um filho, qual a probabilidade de nascer um menino ou uma menina? Não é 50% de cada? Você pode ter 50% de chance de nascer um menino e 50% de chance de nascer uma menina. Então, a gente sempre coloca assim, ó, a probabilidade, né? Probabilidade de ser menina é de 50%. Isso a gente representando em fração, ele é meio, né? 1/2. Então, 50% de ser menina. Agora, mas ele quer saber também a possibilidade de doar sangue para todos os seus irmãos. Para a gente saber isso, precisa, para fazer o cruzamento e saber qual que vai ser o genótipo dessa menina, a gente precisa analisar qual vai ser o genótipo, qual que é aqui o do pai e qual que é o da mãe. Bom, analisando os filhos, a gente já consegue saber. Por quê? Olha só, esse terceiro filho aqui, ele não é Izinho, Izinho? Um alelo não tem que vir do pai e outro alelo não tem que vir da mãe? Sim. Então, a gente sabe que a mãe com certeza vai ter um alelo Izinho e o pai também vai ter um alelo Izinho. E agora, qual que é o outro alelo que vai aqui e qual que é o outro alelo que vai aqui? Se tem um B aqui, um tipo B, com certeza esse B ele tem que ter vindo ou do pai ou da mãe. Um Izinho, por exemplo, pode ter pego da mãe. E o B tem que ter vindo do pai ou da mãe. Então vamos supor que o pai aqui ele seja o B. Com certeza o pai ou a mãe tem que ter um B, porque um filho nasceu tipo sanguíneo B. Então, ó, ele pode ter dado o alelo B do pai e esse Izinho da mãe. Ok. E agora, eles também tiveram um filho com o tipo sanguíneo A. Então,
também esse A tem que ter vindo de algum dos pais. Pode ter vindo aqui da mãe? Sim. Então, ó, esse A pode ter passado para cá, né? E o Izinho pegou do pai. Então, a gente já sabe que o genótipo do filho, primeiro filho, é esse e é esse. Isso não é importante agora, mas a gente já deduz justamente por causa desse aqui, ó, desse terceiro, porque tem dois Izinho. Um tem que ter vindo do pai, um tem que ter vindo da mãe, com certeza. Então, esses dois filhos também são heterozigotos, eles também vão ter o alelo aqui, ó, recessivo, o Izinho. Tudo bem? Então, ó, o A herdou da mãe e o Izinho do pai. Esse filho, o B, herdou do pai e o Izinho da mãe. Ou tanto faz, não tem importância aqui. Agora, a gente vai fazer esse cruzamento para ver qual que poderia ser a porcentagem aqui dessa menina, dessa probabilidade dessa filha, o quarto filho. Então, a gente faz o quadrado de Punnett, que a gente já fez em sala. Coloca aqui o do pai, por exemplo. O do pai não é IB, Izinho? Aqui a gente coloca o da mãe. IA, Izinho. Agora a gente vai juntar, ó. Esse com esse não vai dar IA e B? Então, pode ser IA e B. Esse com esse, IA, Izinho. Esse com esse, IB, Izinho. E esse com esse, Izinho, Izinho. Tá, professor, e agora? Pode nascer um filho AB, A, B e O. Esse aqui é o tipo sanguíneo O, não é? Esse é tipo O. Quem que é o doador universal? Tipo sanguíneo que pode doar para todos. No futuro, possa doar sangue para todos os seus irmãos. Como a gente viu na outra aula, lembra que eu expliquei na videoaula? E olhando por esse esquema que o próprio exercício ele já traz, o O ele pode doar sangue para o B, tipo sanguíneo B, para quem é AB, para quem é A e para ele mesmo. Então, a probabilidade de ter um filho, no caso aqui uma filha, com o tipo O, é 1 em 4. É um quarto. Então, a probabilidade de ser tipo O, porque é o doador universal, ele é 1/4. Ou seja, isso aqui também pode ser 25%, né? Para fazer a probabilidade de ser menina e ainda do tipo O, é só multiplicar vezes 1/4, que é a possibilidade de nascer do tipo O, igual 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Isso vai dar 1 em 8. Fazendo essa divisão aqui, 1 para 8, vai dar 0,125. Façam aí. Isso aqui, para fazer em porcentagem, a gente multiplica por 100. Multiplicado por 100 vai dar exatamente 12,5%. Então, é essa aqui a probabilidade de nascer menina com sangue tipo O. Viu? Fácil, né? Então, façam aí depois sozinhos todos esses esquemas aqui para vocês verem, então, como fazer essa continha. Mas é só analisar, colocar no papel as informações, que as próprias informações que o exercício dá já vai respondendo para a gente. Tudo bem? Vamos para a questão de número 3. Número 3.
Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explosão. Indícios, como certos adereços de metal usados pela vítima, sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe policial de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, reduzido praticamente a fragmentos de ossos. Sabe-se que é possível obter DNA em condições para análise genética de parte do tecido interno de ossos. Os peritos necessitam escolher entre cromossomos autossômicos. O que é cromossomo autossômico mesmo? Isso, olha os termos que o exercício dá. Por isso que a gente tem que saber esses termos aqui, ó. Autossomos são os nossos cromossomos fora os sexuais. Então, sexuais a gente tem sempre 2. Quem é homem tem o XY, mulher XX. Os autossômicos é o resto. Então, a gente tem, como nós temos 46 cromossomos, 44 são autossômicos e 2 são sexuais. Tá certo? Aí ele fala, os autossômicos, cromossomos sexuais, que é X ou Y, né? XY, ou DNA mitocondrial. Então, a mitocôndria das células, gente, ela é uma organela que ela tem material genético. Então, por ser uma organela que tem material genético, ele pode ser usado também para análise. Inclusive, ele é muito usado para identificação de espécies. Ele é um DNA bem especial. E está nas mitocôndrias das nossas células. Então, vamos lá. A melhor opção para a identificação do parentesco da vítima com o referido casal. Então, ó, eles têm que escolher. Os peritos eles vão escolher. Ou eles vão analisar desses restos aí de ossos, vão extrair o DNA dessas células dos ossos. Nesse material genético eles têm células, então dentro da célula tem no núcleo o nosso material genético. No núcleo vai ter os autossômicos e os sexuais no núcleo da célula, e nas mitocôndrias vai ter o DNA mitocondrial. Eles têm que escolher entre esses a melhor opção para identificar essa vítima aí com o casal. Sabe-se que, entre outros aspectos, o número de cópias de um mesmo cromossomo por célula maximiza a chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor da explosão. Então, ó, quanto mais cópias deste material genético, deste cromossomo por célula, olha só, ele aumenta as chances de a gente ter um melhor resultado. Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA citada, a melhor opção para a perícia seria a utilização. Olha só que exercício bem contextualizado e que a gente tem que saber um monte de informação aqui para saber responder. Então vamos lá. Vamos ver a opção A. O DNA mitocondrial transmitindo ao longo da linhagem materna, pois em cada célula humana há várias cópias dessa molécula. Olha só, o que vocês acham? Dentro das nossas células não tem apenas uma mitocôndria, tá, gente? Não tem apenas uma mitocôndria. Tem várias mitocôndrias dentro de uma mesma célula. Então, pensando por esse lado, se tem várias mitocôndrias dentro da célula e uma célula eu posso pegar e obter esse material então em maior quantidade, essa é uma boa opção até agora. Vamos ver a B. A melhor opção seria a utilização do cromossomo X. É uma menina, tá? É uma filha, ó. Fala aqui que é uma filha. Então, se ela é uma do sexo feminino, a gente sabe que do sexo feminino vai ter XX, pois a vítima herdou 2 cópias desse cromossomo, estando assim em número superior aos demais. Olha só, será que está certo dizer que é superior aos demais? Por quê? Se eu tenho um par de cromossomos homólogos, o par, por exemplo, número 1,
eu também tenho duas cópias dele, porque um eu herdei do pai e um eu herdei da mãe. O par número 2, também os cromossomos homólogos do par número 2, então a gente tem assim, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, vários pares de cromossomos, formando os 46 pares, né? Um deles é o XX ou XY. Então, o que está errado nesse aqui? Ele não está em número superior aos demais, porque os outros também, os pares homólogos, estão em duas cópias. Uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Uma cópia do pai e uma cópia da mãe, e assim por diante. Letra C. Do cromossomo, a melhor opção seria do cromossomo autossômico, pois esse cromossomo já está errado aqui, porque a gente tem, não é só um cromossomo autossômico, a gente tem vários, nós temos 44 autossômicos. Então aqui, ó, nós temos 44 autossômicos, tá? Cromossomos autossômicos. Pois esse cromossomo apresenta maior quantidade de material genético quando comparado aos nucleares. Olha, já quis confundir tudo aqui, porque o nosso material genético está no núcleo, como por exemplo o DNA mitocondrial. Não, então tá errado isso aqui, tá, gente? Porque, ó, pois esse cromossomo apresenta maior quantidade de material genético, não é esse, porque tem vários autossômicos, quando comparado aos nucleares, como por exemplo o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial nem é nuclear, ele é da mitocôndria. Então está tudo errado. Seria a melhor opção do cromossomo Y, pois em condições normais esse é transmitido integralmente do pai para toda a prole. E este está presente em duas cópias em células de indivíduos do sexo feminino. Gente, sexo feminino nem tem duas cópias. O masculino tem apenas uma, que é XY. Feminina é XX. Então, olha só. Totalmente errado, porque não tem duas cópias, né? Letra E. De marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, pois estes, além de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por células e os demais em apenas uma. Quais demais? Esse também está errado, porque marcador genético cromossomos autossômicos. Marcador genético, isso aqui nem tem como fazer análise. Marcador genético é para outras análises de padrão de herança. Pelo pai e pela mãe estão presentes 44 cópias por célula. Os marcadores genéticos, ó, nem marcador genético nem está presente em 44 cópias por célula, porque os marcadores genéticos eles são variados. Eles não têm só 44 cópias. Ele quis confundir aqui marcador genético com o número de cromossomos das suas células. E os demais é apenas uma. Então, está tudo errado. Ele quis confundir marcador genético e cromossomos autossômicos, pois esses, além de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por célula. E os demais em apenas uma. Na verdade, os demais, que ele quis dizer aqui, talvez seja os sexuais, ele não está em apenas uma, tá? Porque ele, se for, no caso aqui que é uma filha, ele está em dois. Os cromossomos, os demais, que é os sexuais, ela tem duas cópias, assim como esses aqui. Então, a melhor opção nesse caso, analisando todo aqui, excluindo o que está errado, a gente analisando e interpretando, a escolha melhor aqui, sabendo que em uma célula a gente tem várias mitocôndrias, lógico que a gente pode obter o DNA mitocondrial em maior cópia, o mesmo, porque a gente de uma célula pode ter várias mitocôndrias, então a melhor opção aqui é a A. 4. Em um experimento, essa vocês resolveram, né? Bem fácil. Preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Planta original, mesma planta.
Esse conjunto foi dividido em 2 grupos. Então, um mesmo conjunto de plantas, dividido em 2 grupos, foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de planta apresentavam... Então, gente, olha só, muito fácil essa, porque é óbvio que o que apresentou folha amarelada foi porque não pegou luz o suficiente, não fez fotossíntese, não utilizou ali os cloroplastos da célula, então ela vai, lógico, tende a morrer, ela vai ficando amarelada. A única coisa aqui que vai ser diferente, então olha só, esse exercício ele quer testar se você sabe o que é genótipo e o que é fenótipo. É isso que o exercício quer testar aqui, o conhecimento de vocês. Na letra A, ao final do experimento, os 2 grupos apresentaram o quê? Os genótipos e os fenótipos idênticos. Olha só, o fenótipo é idêntico? Lógico que não. O fenótipo, uma ficou amarelada e outra com as folhas mais verdes. Então, o fenótipo é diferente. O fenótipo são as características visíveis. Então, isso aqui está errado. Fenótipo idêntico não, né? Fenótipo diferente. B. Os genótipos idênticos, ok. E os fenótipos diferentes? Também. O genótipo é idêntico, ninguém mexeu no material genético da planta. As plantas são as mesmas, então o genótipo é idêntico, não vai mudar. Porém, o fenótipo é diferente. Uma amarela, outra ficou amarelada, outro grupo ficou mais verde. C. Diferenças no genótipo e fenótipo? Não. O genótipo não mudou. Então, isso que está errado aqui. Errado. Aqui acerta B. D. O mesmo fenótipo? Não. Já vimos que não, está errado. O mesmo fenótipo também não. E apenas 2 genótipos diferentes? Errado, o genótipo é igual. E grande variedade de genótipo? Lógico que não. Não ficou? Então, tudo errado isso aqui. Então, é a letra B. Justamente, a gente vai justificar como? Porque não foi mexido, não foi feito experimento de mudanças de material genético. Apenas foi o ambiente que influenciou na expressão desse genótipo. Então, o genótipo é o mesmo, o que influenciou foi o ambiente que mudou a expressão de alguns genes e o fenótipo mudou, mas ninguém mexeu no material genético, é idêntico. Isso vocês têm que entender. Qualquer dúvida, tá, gente? Vocês me perguntam depois aí, no grupo. 5. Em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4, 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, anti-A e anti-B. Lembra que lá na aula eu até coloquei, tem um slide lá que diz o anti-A e o anti-B, ele na verdade, o que é o anti-A e o anti-B? Eles são anticorpos que vão reagir com os antígenos do sangue e quando reagir vai aglutinar. Ou seja, se eu sou do tipo sanguíneo A e eu quero testar esse sangue, quando a pessoa for lá e colocar um soro que ele é anti-A, ou seja, ele tem anticorpos anti-A, então quer dizer, eu tenho, e o meu sangue é tipo A, eu vou ter antígenos A, então vai aglutinar. No meu sangue, os anticorpos anti-A, esse soro aqui, quando aplicado, vai aglutinar. Então, olha só, no lote 1, o anticorpo anti-A não aglutinou. E o soro anti-B aglutinou. Quer dizer, houve uma reação. Anticorpos
com antígeno do sangue. Então, quer dizer, esse lote de sangue 1 é sangue tipo B. Então, esse aqui é sangue tipo B, porque aglutinou. O 2 aglutinou quando aplicou o soro anti-A. Então, o pacote de número 2 vai ser sangue, ela vai identificar lá que é A, porque aglutinou, esse aqui não aglutinou. Houve a reação. Vocês têm que lembrar, tá, gente? Antígeno, anticorpos. Antígeno é uma coisa estranha ao organismo que vai reagir com determinado anticorpo, dando uma reação. Quando é feito isso em sangue, ele aglutina. Tem em laboratórios esse soro, tá pronto para fazer a testagem sanguínea. Olha aqui no 3. Aglutinou e aglutinou, tanto no um quanto no outro. Então, quer dizer, a pessoa ela é tipo sanguíneo A, B. Essa bolsa de sangue. A bolsa de número 4 não aglutinou e não aglutinou. Opa, se eu não aglutinou nenhum e nem no outro, que tipo sanguíneo que é esse sangue aí? Lembram que o tipo sanguíneo O, ele não possui antígenos. Se ele não tem antígenos, não adianta ter anticorpos que não vai reagir. Ou seja, não adianta pôr nem o soro A, nem o soro anti-B, que não vai reagir, não vai aglutinar, porque o sangue O não possui anticorpos. Então, não vai aglutinar. Então, esse aqui é sangue O. E agora, o último, não aglutinou e aglutinou. Esse aqui também é B, tipo B. A pergunta, quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo tipo A? Qual que é do tipo A? Apenas. Não foi só esse aqui? A bolsa de número 2? Então, quantos litros? 25. 25 litros. Então, ó, até tinha resolvido aqui antes, ó. 1, tipo B. 2 é do tipo A. 3, tipo AB. Bolsa 5 do tipo O, não possui antígeno, então não aglutina. A 4, né, no caso. E a bolsa 5 é do tipo B. Então, a pergunta está pedindo quantos litros do sangue A. O único foi a bolsa de número 2, que possui 25 litros. Então, aqui nesse exercício, é a letra B. Ok? Então, é isso, pessoal, a resolução dos exercícios. Qualquer coisa, tiver outro exercício aí, pode mandar aí para a gente resolver.